De lá para cá, assim, qual foi o trajeto até... Eita, nossa. Até Goiânia? Essa jornada, de novo, outra encruzilhada. Porque para voltar para Uberlândia, porque a gente serviu no Reino Unido 2 anos e nós já tínhamos estendido o visto nosso. Então, o projeto inicial era 2 anos, mas nós gostamos tanto da experiência missionária lá. E a igreja que nós servimos lá gostou tanto de ter a gente lá que eles falaram, fica mais, a gente quer vocês mais, entendeu? E a gente ia ficar mais. Então foi outra encruzilhada, porque aí um dos nossos pastores nos ligou e falou, olha, nós estamos com um projeto aqui e precisamos, em Uberlândia, em todo o Ministério Sal da Terra, nós estamos fazendo uma mudança violenta no ano de 2001, e foi o ano que nós criamos o Ministério Sal da Terra, e a gente, então, precisava de plantar uma igreja que já nascesse mais forte em Uberlândia. E aí, então, foi que, no caso, foi o Paulo Júnior, nos chamou, falou, ó, estou precisando de vocês aqui para isso. Agora sim, para ser pastor de dedicação exclusiva. Outra encruzilhada, porque a gente não queria voltar. E aí entendemos, fomos orar, e Deus falou que era para voltar, voltamos. De 2001 a 2005, final de 2005, nós servimos lá, em Uberlândia, nessa igreja que foi plantada, né? E aí nós pastoreamos essa igreja lá por 4 anos e meio. Quando foi final de 2005, outubro de 2005, nós tivemos uma reunião, né, de todo o conselho do Ministério Sal da Terra e o Paulo Júnior já estava em Goiânia, só que estava muito difícil aqui. Estava muito difícil o pastorado aqui, a implantação da Igreja Sal da Terra aqui em Goiânia foi muito pauleira os primeiros anos, né? E ele disse o seguinte nessa reunião, que era um retiro nosso de planejamento assim, para frente. Ele falou, olha, nós temos 2 opções em Goiânia. Ou eu saio de Goiânia com a minha família, porque nós estamos quase que morrendo, assim, está muito difícil. Ou eu saio e deixo a igreja lá que está plantada. Inclusive, a igreja hoje que eu sou pastor, né, aqui na 90, em Goiânia, e deixo essa igreja caminhar pelo ritmo dela próprio, né? Ou a gente entende que Goiânia é estratégico para o Ministério Sal da Terra e que ainda nós temos uma obra em Goiânia. E aí, só que é o seguinte, eu fico em Goiânia, mas eu não fico em Goiânia se a gente não enviar ajuda. E aí todo mundo começa a olhar um para o outro lá nesse retiro. Quem irá? Quem irá por nós? É a famosa pergunta de Deus para Isaías. Quem irá por nós? Isso você com filhos. 3 filhos pequenos. O meu caçula tinha menos de 1 ano. Né? O meu do meio tinha 1 ano e meio, quase 2. E a minha mais velha, Larissa, 4 anos. E aí, cara, quem irá por nós? Começamos a orar no retiro, 5 dias de retiro. E falamos outros assuntos, depois voltava esse assunto na pauta. Quem vai por nós? Não teve um, né? Cri, cri, cri. Não teve um que falou assim, eu vou. Né? Aí, de repente, um fala assim, não, eu acho que tem que ser o Marcos. Aí o outro fala, testificou, eu também acho. Rapaz, mas eu fiquei nervoso nesse dia. Tá? Fiquei bravo. Você estava tranquilo? Não, estava assim, rapaz, eu estava num lugar confortável, uma igreja top, assim, eu brinco, né? Eu mais era pastoreado do que pastoreava na igreja lá de Uberlândia. Porque era só gente que me viu converter. Então era gente assim que me abraçava, eu e minha família. E, cara, o Marcos vai para Goiânia. E eu já sabia das pedreiras aqui de Goiânia, porque foram 3 anos, 4 anos o Paulo Júnior, né, compartilhando conosco das dificuldades e tal. O espírito, assim, né, os céus de Goiânia, o mundo espiritual. E aí, cara, eu falei, não, vocês estão errados. Estão errados, nós vamos orar mais. Não sou eu, vocês estão doidos, tal. Não sou eu. E aí, tá bom, vamos orar mais. Aí chegou o final do retiro, volta o assunto. Nossa. Quanto mais gente ora, mais é você. E aí, lógico, eles argumentaram por que era eu e a Roberta e tal. Falei, cara, vocês estão loucos. E saí nervoso, saí com raiva desse retiro. E fui falar com Deus, né? Como sempre. E aí, cara, isso era outubro. E aí falei assim, Deus,
o Senhor molhou algodão para Gideão. Porque Gideão pediu um sinal, né, para Deus, né? Se for eu mesmo, o Senhor molha algodão. Aí depois molhou e aí ele não se satisfez com um sinal. Ele diz, não, para não ter dúvida mesmo, agora o Senhor molha em volta e o algodão fica seco. Né? Então eu falei para Deus, para eu ir para Goiânia, então, o sinal tem que o ser Senhor tem que me dar um sinal assim, igual do Gideão, para não ficar dúvida. Rapaz, final de outubro, novembro, nada de Deus. E eu fui ficando nervoso, eu falava assim. E aí era dezembro, o prazo assim que nós tínhamos que definir isso. E eu falei com a Roberta falou assim, meu bem do céu, agora tá tudo, a poeira sentou, nós estamos bem aqui, como é que vai ser? Cheio de sonhos para Uberlândia, para aquela igreja e tal. E aí eu falei assim, aí cara, lendo, aí Deus falou assim, eu não vou te dar um sinal, te dei sinal, porque eu já tive muito sinal de Deus na minha vida, muito. Ele falou assim, eu já dei muito sinal para sua vida, mas agora eu quero ver a sua maturidade, eu quero ver o que você vai fazer com tudo aquilo que eu já te ensinei. Você vai tomar decisão agora. Eita, rapaz. Aí vou te falar, porque uma criança imatura, o pai dá sinal de tudo e vai dirigindo. Mas quando um menino começa a amadurecer, o pai fala assim, meu filho, eu já te ensinei. Não pela maldade, não, mas pelo zelo de amadurecer. Da responsabilidade. Nesse momento, eu vi que Deus realmente... Aí eu falou assim, Deus falou assim, eu já te ensinei. Está tudo na Bíblia. O que você precisa para tomar essa decisão está lá. Eu fui para a Bíblia. Olha. E aí o Espírito Santo me levou em vários trechos bíblicos. E aí o quebra-cabeça foi montando, eu fui entendendo o que Deus queria nessa etapa da minha vida. E aí, rapaz, teve várias palavras muito fortes, assim. Uma delas, falar só uma delas foi aquela palavra quando o povo de Israel, né, estava entrando na Terra Prometida e Deus fala com as tribos, 2 tribos e meia ficava, a terra era aquém do Jordão, né, e as outras era além do Jordão. E aí Deus falou assim com eles, os homens de guerra vai passar o Jordão, vocês vão lutar pelos seus irmãos. Enquanto todos os seus irmãos não tiver com o seu quinhão de terra, vocês não vão voltar para a sua terra para desenvolver as suas próprias terras. E aí essa palavra foi muito forte, porque aí eu falei, pô, tem um irmão que está pedindo ajuda, né? E eu vou atravessar o Corgo aqui, o Paranaíba. Por ele e por outros irmãos. Uau. E eu falei, eu vou atravessar o Jordão, meu Jordão é o Paranaíba. Uau. E Deus usou mesmo essa figura do rio Paranaíba, divisa de Minas com Goiás, e falou, ó, atravessa o rio e vai lá ajudar um irmão, deixa os seus sonhos, né, de lado, vai lá primeiro, e luta pelo sonho do seu irmão primeiro. Uau. E depois você vai vir lutar pelos seus sonhos. Nisso aí. Né? Então, essa foi uma das palavras. E aí eu mudei minha oração. Eu falei, Deus, se eu pedir um sinal para ir e o Senhor não deu, o Senhor é Deus para me dar um sinal se eu estiver doido de botar meus filhos dentro de um carro, fominha, né, desse jeito e ir para uma pedreira dessa. E aí mudei minha oração. Aí fez toda a diferença. Porque aí eu estava tomando a iniciativa do ID. Porque o ID, Deus já falou para a gente. E aí eu falei para Deus, se não for para ir, agora o Senhor me impede. Agora é o contrário. Mas aí eu tive que tomar a iniciativa do movimento, né? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clique aqui nesse card e veja todos os outros episódios.